Não pode se retirar os direitos de uma mulher biológica, que nasceu biologicamente mulher, de uma mulher em si, aqui sucinta, para uma mulher trans. Pessoal, demos uma paradinha na gravação do DrCast, eu e o Vagnão, para trazermos um recado importantíssimo para você, principalmente que tem interesses nas áreas policiais e em concursos públicos. Ah, mas eu não tenho ensino médio completo, eu não tenho ensino fundamental. Lá você tem o EJA, o ensino para jovens adultos. Eu preciso também do ensino superior. Lá você tem o ensino superior sequencial, onde você completa em até 3 meses, reconhecido pelo MEC. E você que quer ser guarda municipal, policial civil, policial militar, policial penal, o Instituto Oliver tem cursos EAD para você rachar de estudar na sua casa e conseguir entrar nessas carreiras. Mude a sua realidade e venha para o Instituto Oliver. Fala galera do DrCast! Estamos aqui diretamente da Creators House, o estúdio que pode hospedar o seu podcast também, hein? Entre na descrição aí e venha gravar com a gente. Hoje, um convidado aqui super de direita, super polêmico também. Ele já foi deputado, não é mais. Hoje, esse ano, essa eleição, ele vem novamente. E é um cara que tem muito para deixar aqui com a gente, muita informação. Douglas Garcia, seja bem-vindo. Eu que agradeço, valeu Wagner, valeu galera, grandes telespectadores do DrCast, eu imagino que a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, e é isso aí, polêmica é o que não falta pra gente poder conversar, porque principalmente se tratando no governo Lula, né? Eu acho que é a nossa principal pauta hoje. Exatamente, cara, a pauta até da nossa thumb aí, que nós colocamos, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Não. Será, Douglas? O que Não. você acha? Acho que não aguenta por várias razões. A primeira delas é a questão econômica. O governo PT mostrou absolutamente ineficiente com relação à questão da economia nos primeiros anos, principalmente quando se trata sobre uma questão internacional. O Brasil, ele mergulhou, ele afundou numa crise econômica muito grande com relação às questões envolvendo tarifas com os Estados Unidos. Isso impactou muito a nossa economia aqui dentro, além de outras ações por parte do governo Lula. Se você olhar, por exemplo, hoje, o que está sendo discutido é a questão da taxa Selic. Se o Lula fosse um governo onde a gente tivesse controle de gastos, onde a gente tivesse, pelo menos, alguém que colocasse a mão na consciência e não gastasse mais daquilo que arrecada, e não e mesmo olhando as questões envolvendo as guerras que estão acontecendo no mundo e tentasse colocar o pé no freio, a gente não estaria vivendo esse caos dia após dia. E eu não estou falando só apenas uma questão envolvendo meramente uma política internacional, econômica internacional, mas principalmente quando você olha a taxa Selic, quando você olha o preço do combustível, quando você olha a inflação que está completamente descontrolada e a tentativa do governo de manipular esses dados por intermédio do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Lula, ele conseguiu colocar uma pessoa de extrema esquerda lá justamente para tentar manipular esses dados e esconder a verdade da população, que é o senhor Márcio Postman. Tanto é verdade que o cara atualmente está enfrentando diversas manifestações dentro do próprio Instituto, porque os próprios servidores estão denunciando que o Márcio Postman está manipulando os dados a bel prazer para que as pessoas não saibam da verdade. A verdade é que o Brasil não vive essa maravilha de, olha, o número de empregos aumentou, olha, os dados relacionados à questão da inflação, do IPCA estão maravilhosos, olha, as pessoas estão indo comprar seu quilo de picanha todo dia tranquilamente, sem problema nenhum, que é uma verdadeira mentira. Então, o primeiro ponto do que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, eu acredito que se inicia na questão econômica. E daí vem uma série de outras questões que eu vou deixar você puxar o fio, porque eu falo pra caramba. Boa. O emprego já é mais escancarado, né? Porque só o fato de quem recebe Bolsa Família não entrar na lista ali de desempregado já é algo que acaba maquiando mais ou menos, né? Agora, outros dados da economia e tal já é algo, são
setores assim que já não tem como a gente saber muito, né? Sim, e principalmente porque esse tipo de levantamento ele é feito apenas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o IBGE ele é o meio oficial de você levantar os dados envolvendo desemprego no Brasil ou empregabilidade no Brasil. Como você pode confiar os dados de empregabilidade no Brasil quando o presidente desse instituto é uma pessoa de extrema esquerda igual o Márcio Postman? O Márcio Postman ele nunca vai desenhar um cenário negativo para o Brasil. Para ele, o Brasil sempre vai estar às mil maravilhas. Tanto é verdade que desde quando ele assumiu a presidência do IBGE até hoje, desde o dia 1º de janeiro de 2023 até hoje, ele nunca apresentou nenhum dado negativo para o governo. Todos os dados apresentados pelo Márcio Postman foi positivo. E ele tem enfrentado diversos tipos de manifestações dentro do IBGE e fora do IBGE também, porque as pessoas estão denunciando o que está acontecendo. O IBGE já passou por várias greves de servidores e vários servidores apontando que o Márcio Postman tem manipulado esses dados. Então, quando você fala sobre a questão envolvendo o desemprego, além dessa questão do Bolsa Família, você tem uma manipulação de dados feitas pelo presidente do próprio instituto. E foi bom você ter falado isso, porque me lembrou uma coisa. Olha como mostra a diferença de governo de um para o outro, da gestão e aquilo que de fato vai alcançar a população do governo Bolsonaro, a diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O governo Bolsonaro, ele sempre pregou que o Bolsa Família fosse dado às pessoas, sem problema nenhum, quem realmente precisa tem que receber o Bolsa Família, ele jamais pensou em extinguir o Bolsa Família, muito pelo contrário, ele até aumentou o valor do Bolsa Família, ele expandiu para que mais pessoas recebessem através de que maneira? No governo Lula, se você trabalha, você não pode receber o Bolsa Família, você é completamente vetado. No governo Bolsonaro era diferente, ele abriu a possibilidade das pessoas trabalharem e receberem Bolsa Família durante determinado tempo. Por exemplo, você atualmente é uma pessoa hipossuficiente que não consegue se manter, você precisa do Bolsa Família, tudo bem, o governo Bolsonaro vai manter para você o Bolsa Família. Só que ele vai dizer o seguinte, olha, se você conseguir um trabalho, a gente não vai cortar o seu benefício, você vai continuar recebendo até determinado ponto. Por exemplo, ele dá um prazo lá de 6 meses para que você consiga receber o seu salário enquanto trabalhador remunerado, CLT, e o seu Bolsa Família. E aí você acumula, não tem problema. Você traz algo cumulativo, trabalha formal, com a sua aposentadoria garantida, com todos os seus direitos garantidos e o Bolsa Família também garantido durante determinado tempo. Quando o governo Bolsonaro fez isso, ele incentivou mais pessoas a entrarem na formalidade e mais pessoas deixarem de depender do Bolsa Família, porque à medida que as pessoas conseguiam trabalho, elas iam se desvinculando desse benefício, entende? Já o governo Lula não. Se você começa a trabalhar, você não pode de maneira nenhuma receber o Bolsa Família. Isso faz com que as pessoas tendem a ficar mais dependentes do programa social. Porque se ela não vai poder receber um dinheiro a mais através do trabalho, para que ela vai querer trabalhar formalmente? Para que ela vai querer arrumar um serviço legalizado? Ora, é mais fácil para ela permanecer recebendo Bolsa Família para sempre e tá tudo certo. Exatamente. Não sei até que ponto é algo que às vezes tem coisas que às vezes precisa sentir na prática ali, né? Você continuar pagando Bolsa Família e a pessoa trabalhando. Mas por outro lado, realmente, e é o que a gente está passando. Muitas pessoas. E quando a pessoa aceita o emprego, ela pede para não ser registrada. Ela trabalha informalmente. Só que isso depois, o empregador. E eu já vi empregador falando, mas aí se ela receber, depois ela não pode me colocar na justiça. Imagina, quem cuida disso é o próprio o governo que tem que reclamar depois pela Quem vai Bolsa fazer Família a que recebeu. fiscalização. Agora, direito trabalhista ele vai ter que pagar da mesma maneira. Do mesmo jeito. Bom, se tem uma coisa que o governo é extremamente eficiente, é saber se a pessoa ela é remunerada ou não. Sim. Independente hoje no Brasil, se você tem tantos X trabalhadores em situação informal, se o Estado quiser encontrar, ele encontra. Se o Estado quiser ir atrás, ele vai. O Estado, ele é uma máquina de arrecadação infinita. E ele vai ir procurar dinheiro do trabalhador até embaixo do colchão, se for necessário. Então, o Estado tem capacidade de conseguir informação para saber se a pessoa está no trabalho, ainda que informal ou não. Olha o que o governo Lula está fazendo hoje, né? Com a questão do monitoramento do Pix, aumentando o máximo possível para conseguir fazer com que a máquina pública arrecade o máximo possível
e tapar esse buraco gigantesco que foi aberto graças à falta de controle de gastos do governo federal. Eu não me lembro agora qual foi o ministro dele que se manifestou. Você com certeza vai lembrar aí que em 2027 vai colapsar, né? Já não vai ter mais Sim, dinheiro no sim. orçamento. Na verdade, isso não foi dito só pelo ministro, esqueci o nome dele. Se eu não me engano, é o número 2 do Ministério da Fazenda, mas também diversos economistas já falaram a respeito disso. O Brasil não consegue, apesar da arrecadação gigantesca que nós temos para conseguir a manutenção do Estado, ou seja, o pagamento de servidores, de auxílios, de aposentadoria, a manutenção do Estado mesmo, o funcionamento de hospitais. Apesar do Brasil ter uma arrecadação bilionária que nós temos hoje, dado o tamanho de impostos que o pagador tem que fazer para o Tesouro Nacional, em 2027 a gente não vai conseguir manter isso funcionando, porque nós temos um governo que gasta mais do que arrecada. Não precisa você ir muito longe. Olha como é que está Brasília, por exemplo. A gente tem 40 ministérios. A gente tem centenas de servidores que sabe lá Deus para que existe tudo isso. Então, parece que a máquina pública ela existe apenas para manter uma elite. E essa elite é a elite do funcionalismo público, né? Funciona de maneira similar ao que acontece em muitas ditaduras. Por exemplo, Cuba. Cuba é um país pobre, as pessoas elas são extremamente necessitadas, mas aqueles que estão na elite do Estado, elas detêm basicamente aquilo que eles chamam de meios de produção, que é tudo estatizado. Então, o que está acontecendo no Brasil é basicamente a mesma coisa. Hoje o brasileiro, ele sofre, mais de 90 milhões de pessoas não têm acesso, por exemplo, à questão de saneamento básico. Então, essas pessoas, elas existem apenas para conseguir fazer a manutenção de um Estado elitizado através de um corpo gigantesco de ministros do governo Lula e mais outros secretários e mais outros, a elite do funcionalismo público funcionando, enquanto a população está sofrendo, né? Então, se a gente for fazer um paralelo e traçar aquilo que está acontecendo entre ditaduras comunistas e o Brasil, é muito similar. O que vai fazer com que a gente fique exatamente igual é quando colapsar. E a gente já tem uma data prevista para isso, que é 2027. Exato. Cara, eu vi esses dias um corte do Igor, do Flow, falou, cara, se eu preciso, eu não entendo, as pessoas ficam felizes quando recebem um Bolsa Gás, por exemplo. Eu me sentiria muito incomodado, falei, alguma coisa tem de errado, eu preciso, lógico que eu entendo o lado da pessoa ali, tá precisando de um gás para poder cozinhar para a família, mas assim, se eu precisasse, eu iria aceitar, né? Mas eu iria falar assim, alguma coisa é, tem de errado comigo. Eu preciso mudar essa situação. Não posso precisar da Bolsa Gás pro resto da minha vida, né? Cara, o que você acha que você acha que a atual maneira que é distribuída essas ajudas, ações sociais do governo, essas bolsas, é a melhor maneira? Você acha que não deveria ter um plano melhor de colocar essas pessoas no mercado de trabalho? Você vai receber o Bolsa Família, mas você vai entrar numa lista de emprego aqui. Você tem alguma profissão? Eu sou da área de informática, tá? Então, você vai entrar numa lista nas proximidades, próximo da sua casa lá que tiver, e nós vamos indicar. Mandou o cara lá para 3 locais, possibilidades de emprego. Ele não. Isso é uma ideia minha, tá? Um achismo. Ele não aceitou nenhuma. Pô, então tem algo de errado. Nós vamos cortar a sua bolsa e você não vai receber mais. Ou você trabalha, emprego tem, tá aqui, e tem, cara, tem emprego, porque por mais que o Brasil não esteja passando por uma situação muito boa, na minha opinião, mas assim, não acha mão de obra. Desde o simples prestador de serviço ali, simples, que eu digo que muitas vezes não precisa de formação, que é o servente de pedreiro, o pintor, uma recepcionista, os empregadores têm dificuldade de contratar, não se acha mão de obra no mercado. Então, você tem algum...
Você acha que a atual, resumindo a pergunta aqui, que acabou ficando longa, a atual maneira que é distribuída é a melhor? Pode ter ajustes? O que você acha? Eu acho que o brasileiro, ele é dividido, obviamente, em qualquer outro lugar é assim, no mundo inteiro é assim. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Uhum. Existem pessoas que são, com todo adjetivo aqui, vagabundas, e existem pessoas que são trabalhadoras. Por óbvio, a gente tem que supor que quem é ruim é minoria. Mas ainda assim, essa minoria, ela acaba atrapalhando todo o desenvolvimento de uma nação se ela quiser. Então, quando a gente fala sobre a questão do brasileiro, qual é a cultura do brasileiro? Qual é a forma de pensar do brasileiro? Como é que o brasileiro se comporta? O brasileiro, ele quer trabalhar, o brasileiro, ele se preocupa com o trabalho, ele se preocupa com a autonomia, ele se preocupa com a independência, ele se preocupa em não precisar da necessidade de se depender de um Estado, ou o brasileiro, ele quer trazer comida para a própria casa sem essa necessidade, você entende? Ele é, de fato, uma pessoa responsável, ou ele quer ter alguém cuidando dele o tempo inteiro? E esse alguém, obviamente, seria o Estado. A gente precisa separar o jogo do trigo. E a gente consegue fazer exatamente do jeito que você está falando. Não tem como você fazer com que um programa social seja ofertado da mesma maneira e de forma indiscreta para todas as pessoas que necessitam, porque não são todas as pessoas que necessitam que realmente necessitam. Então você precisa fazer esse filtro, você precisa fazer essa triagem. Só que de que maneira você vai fazer essa triagem? É muito difícil. Hoje, por exemplo, quando você tenta fazer qualquer tipo de triagem nesse sentido, você já é imediatamente taxado de preconceituoso. Não, mas espera aí, não é assim que funciona. Você está cortando o benefício da população que realmente está precisando, mas como você vai saber se essa população realmente está precisando? Acho que o número de pessoas que fraudaram os benefícios sociais que foram concedidos durante o governo foi tão grande nos últimos tempos que a gente teve, por óbvio, a gente precisa de um estudo para levantar esses dados, tudinho certinho, mas eu realmente acredito que a maior parte da população brasileira, ela quer ser independente, ela quer ser autônoma, ela não quer depender do Estado. O que a gente precisa realmente é conseguir fazer com que as pessoas que realmente precisem recebam esse benefício. E isso a gente só vai conseguir através de critérios muito claros de como é que a gente vai poder adotar, né? Não dá para você sair distribuindo de forma indiscriminada, por exemplo, Vale Gás. É uma humilhação, realmente, é uma pessoa ter que depender do Vale Gás. É uma humilhação uma pessoa ter que depender de Bolsa Família. É uma humilhação a pessoa ter que depender do que quer que seja. Porque o que a pessoa precisa ter, de fato, é atividade econômica produzindo dentro da sua região. Porque se tiver uma atividade econômica sendo produzida na sua região, ela não vai depender de absolutamente nada. Mas o Brasil é um país gigantesco, o Brasil é um país imenso, o Brasil é um país continental. Não tem como eu tratar o que acontece no Nordeste, nos lugares mais distantes do Ceará, no sertão de Pernambuco, no sertão de etc., dos lugares mais longínquos, para o que acontece, por exemplo, numa favela aqui em Guaianazes, na cidade de São Paulo, né? Por óbvio, essas pessoas que estão dentro de regiões metropolitanas, dentro de questões mais urbanas, elas vão ter mais oportunidade, porque São Paulo é uma cidade gigantesca, Rio de Janeiro é uma cidade gigantesca. O Brasil, por ser um país colossal e de ter pessoas que têm realidades extremamente diferentes em regiões tão diferentes umas das outras, a gente precisa começar a adotar critérios para se aderir a determinados programas sociais, que até então não foram colocados por causa do escândalo. O governo tem medo. O governo tem medo de cortar do lado errado. E isso tem acontecido. Sim. Algumas pessoas... Eu vi acontecendo. Apareceu em jornais. Por exemplo, desde quando o Lula tomou posse até hoje, o governo Lula, por mais que eu detesto o governo Lula, não suporto o governo Lula, eu acho que o governo Lula é o pior das situações que tem, mas uma coisa é verdadeira. Eles tentaram cortar na carne a questão dos programas sociais que estavam sendo fraudados, das pessoas que não precisavam. Eu vi isso acontecendo. Cortou bastante. Só que esse corte que aconteceu, principalmente dos programas envolvendo Bolsa Família, acabou cortando em quem realmente precisava. E aí você teve casos de matérias de jornais, como por exemplo, que apareceu na Record, de uma mulher no Nordeste que estava precisando, Bolsa Família, que era dependente, foi cortado pelo governo federal sem mais nem menos, ou seja,
pode ter havido uma fiscalização maior por parte do governo federal para tentar filtrar e ter uma triagem para voltar o Bolsa Família a quem realmente necessitava, né? Mas teve um erro dentro desse critério Mas adotado nessa por parte do proporção é até governo. difícil não ter erro também, né? É muita gente, são milhões e milhões, né? É que é um problema que eles mesmos criaram, Aham. sabe? É uma coisa que eles... Você já foi. Eu vivo indo em manifestação de esquerda. Eu vou em manifestação de esquerda o tempo inteiro pra ficar questionando os caras. Eu vou lá pra encher o saco mesmo. Eu não Sim. minto pra você e nem pra ninguém. Qualquer um que me pergunta assim, Douglas, por que você vai nas manifestações de esquerda pra questionar? Porque eu quero expor o quanto eles estão errados. Eu Tá. tenho um objetivo muito claro, que é ir lá e perguntar e deixar eles sem graças mesmo. Uma vez, tinha uma menina do MST lá. E aí eu fui questionar o que ela estava fazendo num ato contra o Donald Trump. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio lutar por reforma agrária. Eu falei, tudo bem. Mas o que a reforma agrária tem a ver com a intervenção de Donald Trump aqui no Brasil com relação àquilo que vocês estão chamando de ataque à soberania nacional? Ah, não, mas é porque a gente veio por mais reforma agrária. Eu falei, legal, maravilha. Mas e aí, o que você quer? Por que você está aqui? Não, mais reforma agrária. Eu falei, tá, moça, eu já entendi. Então, o que se passa na cabeça desse povo é que eles são facilmente ludibriados, eles são facilmente manipulados e que a maioria deles, quando você fala que eles precisam de alguma coisa, eles vão acreditar, eles vão querer e eles não vão se esforçar o mínimo que seja para sair daquela situação. Eles foram acostumados a estarem naquela situação. Ou seja, aquilo foi criado na cabeça daquelas pessoas e cultivado ao longo dos anos de que eles têm que depender do Estado para sempre. Então, o governo Lula hoje, eles se deparam com um problema que eles mesmos criaram, que eles mesmos estão tentando resolver, mas não conseguem, porque esse impopular. monstro está muito grande. É. Basicamente isso. É impopular. Você vai mexer no Bolsa Família, uma pessoa que uma reportagem pega que não Muita deveria gente. ter cortado, se uma Globo aí pega uma pessoa lá que não deveria ter cortado O mundo acaba, pai. acabou, Sim. acabou. É totalmente impopular, né? Uhum. Exatamente. Cara, você falou das manifestações aí de esquerda, né? Eu vejo que você tenta quebrar bastante as narrativas, né? O tempo todo. E tem que ter saco, né, cara? Porque tem muita coisa absurda, assim, que os caras... por exemplo, você bate bastante Bolsa Família. Você vira e mexe, você pergunta, cara, o que o Lula fez? Foi o Bolsa Família. E todo mundo fala que foi ele que fez. Não foi, Não foi, né? foi FHC. E você fala que não foi, o cara fala que foi. E é informação simples, né? Uhum. Você der uma gulgada, você já Mas fica o sabendo. engraçado é que eles têm uma linha. Eles têm exatamente uma linha de pensamento. Todas as vezes que eu vou em uma manifestação de esquerda ou quando eu tô na rua simplesmente com um totem fazendo o desafio, que eu sempre coloco lá, prove que Lula é melhor que o Bolsonaro e eu te dou R$ 200 no Pix. Sim. É basicamente esse o desafio que eu deixo. E as pessoas vêm debater. Qual a primeira coisa que as pessoas falam? Bolsa Família. O Bolsa Família é sempre o primeiro ponto de absolutamente todos os que vêm discutir comigo. É o ponto de partida de todo mundo. Ah, o Lula pensa mais nos pobres. Legal. Por que o Lula pensa mais nos pobres? Porque ele criou programas sociais voltados aos pobres. Qual o nome do programa? Bolsa Família. Bom, Bolsa Família não foi o Lula quem criou. Quem criou foi o FHC. Tudo que o Lula fez foi unir todos esses programas que foram criados pelo Fernando Henrique Cardoso em um só e dando o Bolsa Família. Ah, mas foi o Lula que expandiu o Bolsa Família. Mentira. A maior expansão do Bolsa Família aconteceu durante o governo Bolsonaro. E, inclusive, agora, durante o governo Lula, muitas pessoas têm reclamado do corte de Bolsa Família, que é justamente isso que a gente estava discutindo agora. E, se você for falar em expansão em termos de ao que aumentou mais no bolso da população, foi também durante o governo Bolsonaro, que aumentou de 190 para R$ 600. Aí, beleza. Perdem a discussão da questão do Bolsa Família, desistem, vão para outra coisa. Falam sobre unidade popular. Porque o governo Lula entregou bastante Minha Casa Minha Vida. Mentira. O maior número de unidades populares entregue pelo governo federal não foi no governo Lula, foi no governo Bolsonaro, através do programa Casa Verde Amarela. O governo Bolsonaro chegou a entregar, dentro de um ano, 1,5 milhão de unidades populares, de unidades habitacionais. O governo Lula não conseguiu bater, dentro de um ano, esse recorde. E sequer no mandato ele bateu esse recorde. Então, o governo Bolsonaro, quando ele quis realmente empreender em questão de programa social, ele fez muito mais pelo pobre do que o Lula. É só você olhar, por exemplo, o que aconteceu no Nordeste, que é outro ponto de discussão que eles levam. Ah, o Lula pensa mais no nordestino. Por que o Lula não concluiu as obras do Rio São Francisco? Ah, mas o Bolsonaro concluiu só a pontinha. Legal, mas o governo Lula teve 16 anos para concluir uma obra e não conseguiu. Passou 8 anos de governo Lula,
passou mais... Era para ser 8 anos também de governo Dilma, foi não sei quantos anos de governo, foram 6 anos de governo Dilma, mais o restante do governo Temer, que foi o vice dela. Não concluíram as obras do Rio São Francisco. E agora, retornando, né, o governo Lula, pouco se fala a respeito do Nordeste. Pouco. Inclusive, eu fiquei sabendo que agora, durante o governo Lula, eles cortaram a distribuição de carro-pipa que estava chegando no Nordeste, para chegar, de caminhão-pipa, que levava água para o Nordeste, além do próprio Rio São Francisco. Ou seja, o governo Lula, ele não cumpriu nada daquilo que ele prometeu, com relação aos benefícios entregues aos mais pobres. Foi o Bolsonaro. E em todas essas questões envolvendo os programas sociais, eu posso provar as razões do porquê. Aí eles desistem de falar de uma questão econômica ou de uma questão estrutural, por causa do Rio São Francisco ou do Bolsa Família, e vão para a educação. Ah, porque o Lula, ele construiu universidades. Tá, mas qual foi a universidade que o Bolsonaro fechou? O Bolsonaro fechou alguma universidade? O Bolsonaro, ele deixou de empreender em alguma universidade? Teve algum recurso de universidade federal que deixou de ser repassado durante o governo Bolsonaro? Eu respondo, não. Deixou de ser repassado agora, durante o governo Lula, de 2023 para 2026, porque o orçamento das federais durante o governo Bolsonaro e do governo Michel Temer, isoladamente, foi maior do que o orçamento adotado agora nas universidades federais no governo Lula. Basta você dar um Google. Se você colocar agora no Google, no ChatGPT, em qualquer lugar, você vai ver. O corte feito para as universidades federais durante o governo Lula é muito maior do que qualquer outro tipo de corte feito durante o governo Bolsonaro. Né? E se é que dá para falar de corte no governo Bolsonaro, porque o envolvimento e a distribuição de impostos, de valores, de recursos para as universidades federais no governo Bolsonaro foi muito maior do que no governo Lula. E não voltando só para uma questão estrutural da educação, mas principalmente voltado para a questão da educação em si, porque o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, 99% das dívidas do FIES foram perdoadas no governo Bolsonaro. E o FIES é um programa que é vastamente utilizado por estudantes que não tiveram condições de conseguir bancar uma faculdade, um ensino superior. Quantas pessoas hoje têm um título de bacharel graças ao FIES? É verdade, não foi o Bolsonaro quem criou o FIES. O FIES, ele se desenvolveu principalmente durante o governo Lula. Porém, 99% das dívidas desse programa foram dadas e perdoadas pelo governo Bolsonaro. Não foi pelo governo Lula. Portanto, quem é que está voltado mais às questões envolvendo o estudante hipossuficiente que não tem condições de manter dentro de uma universidade? O Lula ou o Bolsonaro? É o Bolsonaro. E a gente continua discutindo, tá entendendo? Hoje, né, na rua, eu sempre levo esse desafio e eles sempre param na segunda vírgula. Já desiste, começa a gritar. Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade, um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? Boa. Só clicar ali embaixo. Não é que eu tô inventando moda. E eu sempre desafio, não abre o seu celular aí agora, abre aí e vê. Pesquisa, pode pesquisar. Eu desafio você a me mostrar uma só questão envolvendo educação, segurança, saúde, o que quer que seja envolvendo um benefício que o Lula deu mais do que o Bolsonaro. Saúde é o que eles adoram falar. Ah, porque a negligência do Bolsonaro na pandemia. Que negligência? O Bolsonaro foi o terceiro presidente do mundo inteiro que mais distribuiu vacinas. Ele perdeu apenas para os Estados Unidos para a Índia, isso mesmo. Até da China o Brasil conseguiu distribuir mais vacina do que a China. Foi para os Estados Unidos e para a Índia. O Brasil foi o terceiro país que mais distribuiu vacinas no mundo. Isso foi um estudo feito pela revista Isto É. O Brasil, ele conseguiu vacinar antes de países como o Japão, como a Nova Zelândia e como a Austrália. Japão, Nova Zelândia e Austrália são países desenvolvidos. Se a gente fosse levar em consideração o nível de tecnologia que existe no Brasil em comparação ao nível de tecnologia que existe no Japão, Nova Zelândia e Austrália, eles dariam de 10-0 na gente.
sobre o desenvolvimento de uma vacina feita pela Anvisa, feita pelos institutos médicos, feita pelo Butantan, feita por, enfim, eles têm muito mais capacidade de desenvolver o que quer que seja do que a gente. Mesmo assim, o Brasil conseguiu sair na frente durante o governo Bolsonaro. Então, não adianta dizer que o Bolsonaro ele se preocupou pouco em desenvolver uma vacina. É mentira. O Bolsonaro, além de desenvolver uma vacina de forma célere, mais rápido do que muitos países desenvolvidos, ele investiu mais do que esses países, porque ele foi o terceiro presidente que mais comprou vacina no mundo inteiro. Antes mesmo de ter a aprovação da Anvisa, ele já estava comprando a vacina. O pessoal costuma falar, mas só que ele não se preocupou antes. Mentira! Os Estados Unidos vacinaram em meados de dezembro. O Brasil vacinou a primeira pessoa no dia 17 de janeiro de 2021. Ou seja, não passou 30 dias, o Brasil conseguiu fazer a primeira vacinação. Então, não houve atraso. O que houve foi um país que é subdesenvolvido, não tem as mesmas condições que os Estados Unidos, tentando acelerar o processo de vacinação, que uma vacina ainda estava em período de fase experimental, para tentar fazer com que uma população gigantesca, que são mais de 200 milhões de brasileiros, tivesse acesso a isso. Como o Bolsonaro ia conseguir fazer esse tempo recorde? É impossível. E mesmo assim ele conseguiu. Então, o pessoal que vem falar sobre saúde também apanha bastante, porque eles não sabem passar do segundo parágrafo. Essa falta de informação ou informação errada, narrativas e tal, você atribui a quê? Você acha que é... A imprensa. A imprensa. Com certeza. E a respeito do... Qual a sua opinião a respeito do controle das redes sociais e tal? Você acha que de uma forma não pode moderar um pouco isso também? Não, eu acho que quando a gente fala sobre a questão do controle das redes sociais, é um problema gigantesco, porque se hoje eu consigo falar o que eu estou falando, se hoje eu consigo informar as pessoas através da forma com que eu informo, é justamente por causa da liberdade que as redes sociais proporcionam. O que eles chamam de controle de rede social é justamente para impedir que as pessoas tenham acesso à verdadeira informação. Eu consigo ter acesso a essas informações pela liberdade que a internet me dá, né? Então, eles tentam de todas as formas possíveis se confrontar a esses dados, a essas informações, a esse fácil acesso que o público tem para lidar com a realidade, para dizer que a grama não é verde, entendeu? Basta você hoje digitar no Google rapidinho para saber quando é que foi a primeira vacina, digitar no Google quando foi feito o maior aumento do Bolsa Família, digitar no Google quando foi o maior número de unidades populares entregue no Brasil, e todas essas informações vão estar disponíveis lá. Só que eles não querem que a população tenha acesso a essa informação. Para que eles não tenham acesso a essa informação, basta você trazer essa questão de regulamentação das redes sociais, porque para eles era muito mais fácil quando só a imprensa falava, a imprensa basicamente estatizada falava. Quando você tinha a Rede Globo colocando o Lula como se fosse o maior alto pedestal, daí você tem discursos do Lula dizendo que a rede social é terra de pessoas odiosas, de discurso de ódio, de pessoas que não prestam, de que tudo que existe de ruim está na rede social e só ele é o dono da verdade. Cara, voltando um pouco ao assunto aqui, que é o tema aí da nossa thumb, eu já vi uma galera de direita dizendo que é triste, mas às vezes torce até pro Lula ser reeleito? Pra ser reeleito, porque aí depois ele não vai ganhar nunca mais, porque realmente vai colapsar e tal. Por um lado, eu entendo essa opinião, né? Porque quem ganhar essa eleição vai ficar com uma bomba na mão, né? A partir de 2027 não será fácil, né? Já está programado para colapsar, e aí? Eu estava conversando com o meu amigo quando eu estava vindo para cá de carro, e uma coisa que ele falou é verdade. O Lula não deixou sucessor. O Lula, ele não deixou um herdeiro político. Se você for olhar, por exemplo, na questão da direita, a direita, ela parece que ela se auto-organiza nesse sentido, porque o Bolsonaro, existem vários nomes dentro da direita que podem herdar essa herança do Bolsonaro, né? Já o Lula, ele não deixou o sucessor. O Lula, ele não conseguiu apontar um sucessor, porque ele tem um ego do tamanho do planeta Terra, e isso é verdade. Sim. Ele é extremamente egocêntrico e ele não vai fazer isso. E primeiro porque não dá tempo de você criar. Não dá tempo. Segundo, esse cara já tá nos 45 do segundo tempo. Ele já tá com 80 anos. Eu fiquei sabendo, inclusive, que ele é mais velho que o Chuck Norris, aqui
Que inclusive nos deixou que nos hoje. deixou. Então, eu me pergunto por que que um vai e o outro tá aí livre, leve e solto, cheio de saúde, infelizmente. Mas vamos lá. A questão do Lula é a seguinte: ele não deixou sucessor, ele não passou a coroa para absolutamente ninguém. Não dá tempo de você criar um Lula 2.0 nesse momento. Então, o Lula perdendo a eleição, o PT vai perder muita coisa. Não adianta o Lula vencer essas eleições, porque o Lula vencendo essas eleições, ele não tem a quem futuramente suceder. Entende? Ele vai passar um mandato, no máximo, tipo, metade de um mandato. Tem Eu o acho que ele Boulos, não pô. O consegue. Boulos Acho imita que ele até não o jeito consegue. dele falar. O Boulos não tá longe de ser um Lula da vida. Ainda tá muito longe de ser um Lula da vida. Ele seria o sucessor natural do Lula, mas Aham. ainda tá longe de ser um Lula da vida. O que eu quero dizer é o seguinte: o pessoal que pensa o Lula vencer essas eleições pode fazer com que o Brasil se ferre de vez e assim ele nunca mais seja eleito. Pô, mas como assim o Lula nunca mais seja eleito? O Lula já está com 80 e tantos anos. Essa é a última dele. Nunca mais à esquerda, talvez, Ele né? não vai mais tentar. Mas aí que tá. Não é um argumento válido porque a esquerda não tem sucessor. Depois do Lula, quem a esquerda vai lançar? Que nome vai ter? O Haddad foi um fracasso retumbante em 2018 e tende a ser sempre. Agora também, em 2022, no governo do estado. E esse ano não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa, vai ser um fracasso. O Boulos, se você for olhar o que aconteceu da prefeitura da cidade de São Paulo, né, a disputa dele foi um fracasso. Ele conseguiu vir mais fraco do que foi da primeira eleição dele. Ele conseguiu perder com menos vantagem do que na primeira vez que ele tentou. Então, não me parece que o Lula consegue fazer um sucessor, criar um sucessor. Então, essa lógica de que, olha, vamos deixar eles ganharem para que nunca mais eles consigam. Não, essa é a última vez mesmo da esquerda. A esquerda não tem sucessor. A gente não tem que trabalhar para que eles não, para que eles consigam, para que a população acorde, para que a população perceba que a esquerda não pode mais voltar ao poder. Porque eles naturalmente não vão conseguir. Você coloca hoje, mas vamos lá. Quem a gente tem num futuro não muito distante, dos nomes que estão despontando. Pega o Nicolas Ferreira. Pega um nome da esquerda tão forte quanto o Nicolas. Não tem. Não tem. E mesmo se fosse Nem para da esquerda você, e nem da direita. mesmo se fosse para você poder criar hoje, pensar para criar hoje alguém que tem esse nome. Alguém forte mesmo no meio da esquerda. A esquerda é extremamente organizada, é muito organizada. Muito isso é mais que a verdade. direita, na minha Muito opinião. mais que a direita. Eu tenho certeza disso. Aham. Eu sei disso. Isso é um fato. Uhum. Mas dentro da esquerda também existe uma questão de orgulho, assim como em qualquer lugar. Eles não são unanimidade com relação ao Lula. Eles estão indo em apoio ao Lula porque o Lula ele é uma avalanche eleitoral. O Lula ele é um fenômeno eleitoral. Por mais que eu não suporte ouvir a voz daquele homem, eu tenho que admitir que ele é um fenômeno eleitoral. Assim como Jair Bolsonaro também é um fenômeno eleitoral. Os dois elegem quem eles quiserem para Senado, para o governo, para o que eles quiserem. Eles elegem quem eles quiserem. Se eles quiserem focar em um estado específico para eleger alguém ali, eles conseguem. Eles trabalham ali do jeito que eles quiserem, eles conseguem. Os dois são fenômenos eleitorais. O Lula, ele não tem um sucessor nesse sentido para fazer essa mesma capacidade. Dentro da esquerda não existe essa unanimidade tirando o Lula, entende? Então, assim, num curto espaço de tempo, se a gente conseguir vencer essas eleições de 2026, a esquerda vai ter um grande problema. Um problema que é conseguir se organizar em torno de um nome que seja tão forte quanto os nomes que estão dentro do bolsonarismo. Porque não me parece que eles ainda têm essa unanimidade. O exemplo do que aconteceu agora. Foi feita a proposta de federação entre o PSOL e o PT. Sabe o que é federação? O pessoal que não sabe o que é federação é uma espécie de coligação. É uma espécie, não uma coligação, como era antigamente. Federação era como se fosse a união de dois partidos em uma coligação cujos votos são contabilizados. Os votos que são dados a um candidato também podem ser contabilizados a título de formação de uma cadeira. Né? Então, assim, o PT e o PSOL, eles propuseram a votação para que seja feita uma federação, e essa federação foi recusada.
O PSOL não quis essa federação. Isso sinaliza que os dois maiores partidos de esquerda do Brasil não estão unidos. Eles não conseguem entrar em uma convergência. Eles só estão convergentes agora porque sabe que o nome do Flávio Bolsonaro pode ser mais forte do que qualquer outra coisa. Que, se eles não estiverem unidos, eles não vão conseguir sequer fazer sombra ao bolsonarismo. E isso partiu do PT? Isso partiu do PT. O PSOL não O quis. pessoal, O PSOL não quis. é. Foi dada a proposta, Sim. obviamente o PSOL fez campanha, algumas pessoas do PSOL fez campanha, você teve algumas figuras do PSOL fazendo campanha para isso, por exemplo, a Erika Hilton foi favorável, né? Aí você teve a Samia Bonfim que foi contra, aí você teve outras pessoas que foram contra, outros que foram favoráveis, grandes nomes dentro do PSOL, alguns contra, outros favoráveis, ou seja, não existe um consenso entre eles com relação a um nome dentro da esquerda, com relação a uma posição ideológica muito clara dentro da própria esquerda. Então, como não tem esse consenso, fica difícil também você criar uma personalidade que consiga ser igual ao Lula, depois que o Lula se for. Porque depois que o Lula se for, o que eles vão fazer? Quem eles vão criar? Eles passaram os últimos anos, desde o período da redemocratização até hoje, criando o partido em torno de uma única pessoa. Eles não deram-se ao trabalho de poder passar essa popularidade a mais Ele não deu espaço. Ele não deu espaço. Ele foi absolutamente sufocante com relação a isso. Boa. Cara, mas o Haddad, ele teve mais de 40% dos votos aqui em São Paulo, na última eleição. Eu não esperava que seria apertado assim, o Tarcísio não foi com tanta sobra, não. Olha, o Tarcísio, dessa vez, eu acho que ele vai com mais sobra do que a primeira. Vai. Ele vai com mais Tanto que sobra do a ele primeira. saiu para A poder pesquisa vir de de novo, né, intenção de o voto, Haddad, né? Agora que a gente vai começar a ver como é que vai estar as pesquisas de intenção de voto, porque o nome do Haddad voltou, né, a ser circulado, porque Sim. o nome dele, novamente, está confirmado como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Se afastou do cargo, etc. Mas eu ainda acredito piamente, e as pesquisas de intenção de voto estão aí para provar, que o Tarcísio não tem competidor nessas eleições. Essas eleições eu ainda arrisco a dizer que pode ser que ele consiga entrar num primeiro turno. Se o Lula não investir na campanha do Haddad aqui em São Paulo, ele pode ter uma derrota avassaladora, né? Mas assim, você quer saber o porquê que o governo Tarcísio, ou porquê que o governo Lula está investindo no Tarcísio aqui em São Paulo? Não é para vencer as eleições, não é O para Tarcísio não, no Haddad. no Haddad aqui em São Paulo, Sim. não é para vencer as eleições. O governo Lula está investindo no Haddad aqui em São Paulo como pré-candidato ao governo e ele vai lançar, não é para conseguir formar um governo estadual, porque ele jamais vai conseguir. O PT não consegue o interior de São Paulo sozinho. O PT pode conseguir o interior de São Paulo se trabalhar bastante, por exemplo, com vassalos do Geraldo Alckmin, ou outras coisas nesse sentido, próximos do Geraldo Alckmin. Se você for olhar em retrospecto, todas as vezes que o Geraldo Alckmin foi eleito governador do estado de São Paulo, todas as vezes em que ele teve um vice que tinha força no interior, se o PT trabalhar nisso, pode ser que ele consiga alguns votos no interior paulista, mas ainda assim é muito difícil, é quase impossível. Mas a perspectiva do Haddad não é ser eleito governador do estado de São Paulo, é a formação da chapa, do voto de legenda que vai formar as bancadas estaduais e federal. A bancada estadual e a bancada federal aqui no estado de São Paulo, de 2020, de 2021 para 2022, dobrou. Quando eu fui deputado estadual na Assembleia Paulista, eram 15 deputados estaduais. Depois de 2022, das eleições, dobrou. Então, assim, o número é gigantesco. Olha a questão da perspectiva de quantos cargos tem cada deputado estadual. Tem cerca de 24 cargos. Você tem 30 deputados do PT, você tem 720 cargos. Uma secretaria do estado de São Paulo não tem 720 cargos. É muito cargo. E cada carga ali você tem no mínimo de 6 mil a 30 mil reais hoje, atualizado. Que já deve ter passado de 6 mil, provavelmente. Então, assim, é muito cargo, com valores absurdamente altos, que o governo do estado, através do voto de legenda, consegue alcançar na Assembleia Legislativa. Os candidatos ao governo do estado conseguem alcançar na Assembleia Paulista e também no governo federal. Porque as pessoas vão chegar, o militante do MTST, do MST, da puta que pariu, eles vão chegar lá na urna, eles não vão querer saber se é
se o número do dito cujo é 13013. Eles vão apertar 13, 13 confirma, 13 confirma, 13 confirma. Esses votos valem como votos de legenda. Eles só vão apertar 13 confirma, 13, vai tudo pra legenda. Você tá entendendo? Olha o Sim. que aconteceu com o Tarcísio em 2022. Você lembra quantos votos foram jogados no lixo? Não. 500.000 de pessoas votaram 22 pro governo do estado de São Paulo. 500.000 de pessoas formam 2 deputados estaduais. O governo Porque a Tarcísio galera associava ele associava ao ao Bolsonaro. 22. Eles apertavam 22 e estavam jogando voto no lixo. Aquele voto não foi pra legenda, foi pro lixo. Porque eles apertaram 22 acreditando que estavam votando no Tarcísio. Mas não, votaram em ninguém, simplesmente jogaram no lixo. Então, assim, o voto de legenda, ele vale muito. Quando eles vão lá e vão votar o 13, eles vão votar pensando no Lula. Não é nem no Haddad, vão pensar no Lula. O Haddad é uma figura forte, é verdade. Eles vão votar 13 porque eles querem votar no Lula e em todos os que são próceres do Lula vão estar próximos lá, vão querer meter o 13 na urna justamente para encher de petista em tudo quanto é canto. Então eles vão fazer uma bancada gigantesca na Assembleia e uma bancada gigantesca na Câmara dos Deputados envolvendo o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, o colégio eleitoral, é gigantesco. Sim. Daí você tem nomes como, por exemplo, o Suplicy, que conseguiu nas últimas eleições quase 900.000 votos, foi mais de 800.000 votos. Você tem nomes como, por exemplo, o José Dirceu, que vai sair candidato a deputado federal por São Paulo também. Então, quantos votos o Dirceu consegue como deputado federal? Quantos votos o Suplicy consegue como deputado estadual? Quantos votos a soma deles dois com a imagem do Haddad vai formar na formação de uma chapa? Vai ser forte pra caramba, meu parceiro. Porque o petista, ele vai votar 13 sorrindo. Ele vai ver a imagem do Haddad e vai achar aquilo legal, ele vai achar aquilo maravilhoso. Da mesma forma que se a gente pudesse ter a oportunidade de votar no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, a gente votaria sorrindo. Por que o petista não votaria sorrindo também no Lula? Você tá entendendo? Sim. Então não tem. É uma coisa que acaba levando as pessoas às urnas. Quanto mais forte for o nome, ideologicamente falando, mais votos eles vão trazer para dentro da chapa. Não vale a pena lançar uma Simone Tebet, porque uma Simone Tebet não atrai o eleitorado petista, mas o Haddad atrai. Então, Sim. para eles, isso é importante e é isso que importa. É isso que eles vão fazer. E poucas pessoas estão vendo isso. Exato. Boa visão. A escolha do Flávio, Douglas, era a sua escolha? Era o que você pensava também ou você estava ali, se imaginava um Tarcísio? É uma boa pergunta. Eu sempre acreditei que o Flávio Bolsonaro fosse o mais político de todos os Bolsonaros. Quando você olha o trabalho que é feito pelo Eduardo, pelo Carlos, pelo Renan, o Jair Renan, né, em Balneário Camboriú, enfim, em vários dos Bolsonaros é um trabalho excepcional. Michele Bolsonaro também, que sempre trabalhou na questão social, eu acho que a Michele faz um trabalho fantástico dentro do PL Mulher, né? Mulher e Sim. etc, né? Porém, de todos eles, o Flávio Bolsonaro, ele sempre foi o mais político de todos. E o que eu quero dizer com o mais político de todos? É aquele que sempre apaziguava a situação. Quando tinha uma briga dentro da direita, ele colocava panos quentes, ele procurava dialogar, ele procurava sempre ir atrás das pessoas, elogiar, né, tecer elogios. E isso fortaleceu muito a imagem do Flávio. Fortaleceu como a imagem do homem que faz a ponte, do homem que consegue ser político, do homem que consegue agradar a todos. O Flávio sempre me tratou muito bem. O Flávio sempre foi extremamente cavalheiro. Pô, inúmeras vezes o Flávio já me viu, por exemplo, fora do caminhão, me chamava para subir do caminhão, quando eu estava fora do trio, numa manifestação. Uhum. Ele já me recebeu aqui em São Paulo, inúmeras vezes também, quando ele vinha participar de podcast. Eu ia até ele, encontrava, abraçava, dava um presente, conversava, trocava ideia, né? Então, assim, o Flávio sempre me tratou muito bem. E isso mostra que o Flávio ele está preocupado não só em, como é que eu posso dizer, em manter o bolsonarismo vivo, mas também em fortalecer a sua própria base. Porque eu acho isso importante. Quando você valoriza aqueles que estão na ponta, você também consegue fazer com que a sua base seja forte, né? Quando você valoriza aqueles que estão todo santo dia na rua, brigando, colocando o seu nome à tona, você consegue para si
cativar a fidelidade de pessoas que podem levantar o seu nome de uma maneira que você não imagina. E o Flávio tem feito isso. Não só comigo, como muitas outras pessoas também. Então, essa humildade, esse reconhecimento, essa agilidade que o Flávio tem de conseguir ser político é o que tem levantado o nome dele muito nos últimos meses. Principalmente se você for olhar a estratégia que ele está utilizando também na rede social. Porque o Flávio ele passou a seguir um monte de pessoas aleatórias que têm renome. Né? Você pega o Murilo Couto, por exemplo, né? Que ele fez a música lá, Meu Amigo Flávio. Não Sim. foi à toa que o Flávio começou a segui-lo. Ele fez justamente porque ele sabia que poderia ter um revertério. Né? Então, o Flávio, ele é esperto e ele está usando a rede social do jeito certo e ele também está sendo político o suficiente de conseguir tratar todas as alas da direita de maneira pacífica, sem criar tumulto e conseguindo controlar todos os ânimos de absolutamente todo mundo, voltando os nomes para ele, né? Que é justamente o que precisa ser feito agora para o fortalecimento da imagem dele. Então, eu acredito que Jair Bolsonaro foi certeiro, que a escolha do Flávio Bolsonaro foi a mais certeira de todas. Né? Eu acredito que o Tarcísio, ele é um bom administrador. O Tarcísio, assim como administrador, ele é uma pessoa ímpar. Mas, como político, o Flávio consegue ser melhor. Como uma pessoa que consegue dialogar com a base, o Flávio consegue ser melhor. Como uma pessoa que eu diria que tem até mais empatia, o Flávio consegue ser melhor. Porque o Flávio, o pessoal costuma dizer que ele é pouco conhecido, mas ele não é antipático, muito pelo contrário, ele é extremamente simpático. Ele consegue dialogar, ele consegue trocar ideia, ele consegue falar com as pessoas. Basta ser exposto. Deixa o Flávio exposto por 5 minutos, meu, o pessoal vai gostar muito dele. Muito. Se você não conhece o Flávio, deixa ele falar por 5 minutos o que ele pensa. Você vai ver um Bolsonaro. Talvez vai até melhor nos debates que o pai, né? Então, você vai Ele é ver um mais político, né? Bolsonaro, você vai ver um Bolsonaro mais jovem, Uhum. você vai ver um Bolsonaro que fala uma linguagem mais jovem, e você vai ver, eu tô falando aqui, um Jair Bolsonaro do século atual, não um Jair Bolsonaro da década atual, mas, por exemplo, saiu uma matéria dizendo que o Flávio reconhece a existência de pessoas transexuais. Saiu uma matéria no jornal. Eu falei, pô, olha, isso daí não é ruim pro Flávio. Sim. Por quê? Vão acusar ele do quê? Transfobia? Não tem como. Ele reconhece a existência de pessoas transexuais. Ou quando ele usou todes, brincando. O pessoal fez um escândalo por causa disso. Ele usou todes. Puxa, pessoal, é uma brincadeira. Mas ele usou aquele pronome neutro de uma maneira jocosa para sinalizar que ele não é um monstro, que ele não é uma pessoa odiosa. Como é que você pode chamar alguém de transfóbico com alguém que usa todes para poder se comunicar? Sim. Você tá entendendo? Então, o Flávio, ele tem uma perspicácia de utilização da rede social que não seria possível se você fosse uma pessoa com mais de 70 anos. Entende? Entendi. Então, ou alguém como um Tarcísio da vida. Pô, você imagina um Tarcísio falando todes? Não dá. O Flávio dá. O Flávio tem, o quê? 40 e tantos anos. Ele é jovem. Você acha que ele consegue agradar mais o centrão ali também? Acho. Articular melhor? Acho porque o Flávio sempre teve um bom diálogo com o centrão. E isso não é um demérito. Muito pelo contrário. Porque as pessoas, elas votam em políticos. As pessoas, elas não votam em plateia. E tá na hora da nossa base começar a amadurecer para isso também. A Assembleia de São Paulo, por exemplo, quando eu fui deputado, e ainda é hoje, os deputados do PT sempre votam na base do governo, no caso, no governo Tarcísio, para a presidência da Assembleia, e eles ficam com a primeira secretaria. Mas eles têm a primeira secretaria com centenas de cargos. O Flávio, ele consegue fazer uma articulação política tão boa quanto o PT na Assembleia de São Paulo para conseguir ter articulação, força e engajamento político no Congresso Nacional, através do Centrão. Ele consegue isso. E isso não é demérito. Muito pelo contrário. Ele está sendo político. Você quer que ele seja o quê? Que ele seja ditador? Que ele mande fechar o Congresso? Que ele mande fechar o STF? Que ele mande tudo pra puta que pariu e fazer as coisas do seu bel prazer? Não. Infelizmente, as coisas não são do jeito que a gente quer. Existe a política real, que é aquela que precisa ser feita de acordo com política,
E existe um maravilhoso mundo de Oz, que as pessoas pintam de, ai, não pode se envolver com aquilo, não pode se envolver com isso. Ah, mas você não pode. Eu não tô falando para as pessoas saírem roubando, não tô falando para as pessoas saírem cometendo caixa 2, corrupção ativa, lavagem de dinheiro. Não, eu tô dizendo, ó, é o seguinte, você elegeu fulano de tal para ser deputado estadual, deputado federal, senador da República. Esses caras, eles vão sentar para dialogar com Renan Calheiros, eles vão sentar para dialogar com Rodrigo Maia, eles vão sentar para dialogar com Rodrigo Pacheco, eles vão sentar para dialogar com Hugo Mota, com Davi Alcolumbre. Você quer que essas pessoas façam o quê? A não ser dialogar para conseguir um espaço ali dentro. É óbvio que eles vão ter que abrir mão de alguma coisa. Se você não quer que eles abram mão de nada, então você vai ter que dar um jeito de conseguir convencer toda uma população a não eleger aquilo que não presta. Não que isso seja correto, mas é dessa maneira. É dessa maneira, é a realidade dos É. fatos. As pessoas hoje, dentro da base de direita, têm que entender que existe a política de fato real, que você tem que lidar com o seu dia a dia, e existe o maravilhoso mundo de Oz. O maravilhoso mundo de Oz, meu, sinto E muito. foi o que, na minha opinião, foi o que o Bolsonaro não fez, né? Eu acho que o que derrubou ele muito, assim, que ele não... Na época da campanha, isso ajudou a elegê-lo, mas ele já falava que não iria negociar com certos setores ali, né? Por exemplo, ele já falava de boca cheia que a Globo, a primeira coisa que ele ia fazer é cortar a verba da Globo. Meu, isso daí começa a bater lá dentro e aí os caras falam, meu, a gente tem que derrubar esse cara, porque... Então eu acho que se ele tivesse um 2% do poder de articulação aí que o Lula, por exemplo, tem, de ser mais político, inclusive, talvez ele não estaria nem preso hoje. Assim, vamos lá. Existe aquilo que você fala para sua base e aquilo que você faz na real. Uhum. Existe aquilo que você conversa com o seu público e aquilo que você de fato está fazendo. Quando o Lula ele abre a boca para poder, por exemplo, ofender Donald Trump e falar impropérios e fazer um bando de coisa, ele de fato utiliza o Itamaraty para fazer esse tipo de coisa ou ele faz o oposto daquilo que ele está dizendo? Ele faz o oposto daquilo que ele está dizendo. Porque o Lula já utilizou inúmeros diplomatas para ajoelhar na Casa Branca pedindo atenção. Sim. Ao passo em que ele estava anunciando para a própria base dele que ele estava batendo de frente contra o presidente dos Estados Unidos, quando era mentira. Mentira, mentira e mentira. O Lula, inúmeras vezes ele conversa com a base dele falando uma coisa, enquanto na política real ele está aplicando a outra. O que eu quero dizer é o seguinte, existe aquilo que você se comunica, a forma de você se comunicar com a sua base e a forma de você fazer política. Porque você não pode ser plateia e ser protagonista ao mesmo tempo. Você tem que ser protagonista e você precisa falar com a sua plateia. Só que se você é protagonista e fala com a sua plateia de acordo exatamente do jeito em que a linguagem de outros protagonistas entendem, a sua plateia não vai entender. Então você precisa atuar de uma maneira diferente. Você precisa sempre sinalizar uma coisa e às vezes entregar outra. Porque é o melhor jeito de você conseguir se comunicar com a sua base, à medida que você tenta politicamente alcançar o objetivo daquilo que você está procurando. Então, às vezes o Bolsonaro falava, mas ele atuava justamente para conseguir alcançar um objetivo do que ele estava falando de outra maneira. Você acha que ele fazia isso? Tá. Muito pelo contrário. O Bolsonaro sempre... Se tem uma coisa que o Bolsonaro sempre fez e que ele falava para a própria base dele e que é real, isso é real. Isso não é uma coisa que ele falava apenas porque é a própria base. É trabalhar nas 4 linhas da Constituição. Sim. O Bolsonaro sempre trabalhou nas benditas das 4 linhas da Constituição. Isso significa que ele utilizava de toda a força dele para dentro da política alcançar um objetivo, entendeu? E não passava disso. Não passava disso. O Lula, a mesma coisa. O Lula, eu não vou dizer que ele atua dentro das 4 linhas da Constituição legalmente falando. Sim. Porque o Lula entrega até a mãe dele se for necessário, para conseguir alcançar qualquer tipo de coisa. Aí ele vende a própria alma pro diabo se for necessário. Mas o que eu quero dizer é basicamente o seguinte:
Ele pode falar uma coisa, ele pode se posicionar dizendo que está fazendo uma coisa, mas quando você olha justamente o trabalho que ele vem fazendo nos bastidores, é o oposto daquilo que ele está falando. E é o que acontece. Essa é a política real. A política não é aquilo que você está falando, é aquilo que você está fazendo. Mas poucas pessoas têm acesso àquilo que você está fazendo e poucas pessoas percebem o que você está fazendo. E A as... galera acredita no que tá vendo no A TikTok, galera pô. acredita que tá vendo no TikTok. E É. às vezes a galera, ela cria, como é que eu posso dizer? Desculpas para poder se confrontar com a verdade. Por exemplo, ela escuta uma coisa, ela escuta A, né? Aí a pessoa vai lá e faz B, fala B. Aí, ao invés do público se deparar com a realidade e falar, olha, ele falou o oposto daquilo que ele fez. Na verdade, eles criam uma forma de acreditar que, na verdade, aquele cara falou aquilo, mas, na verdade, quis alcançar outro objetivo, entende? Eles tentam, de todas as formas possíveis, se autoconsolar, entende? Tipo, não quero me desapontar. Portanto, eu vou criar uma realidade paralela e eu vou abraçar essa realidade paralela. E para mim, essa realidade paralela ela existe. E qualquer um que fale o contrário disso, na verdade, está mentindo. É um comunista safado, pilantra que não vale o ar que respira. É basicamente essa a cabeça do brasileiro. O brasileiro, ele não aceita se desapontar. Ele não quer se desapontar. O brasileiro, por exemplo, um petista, por que o petista agarra tanto o Lula? Ele não aceita ser desapontado. É uma característica do brasileiro. Entende? Quando você deposita sua fé numa pessoa e a pessoa ela descumpre aquilo que ela prometeu, ela não cumpre aquilo que ela prometeu, ou ela bate tipo o oposto daquilo que ela tá falando, o brasileiro ele percebe aquilo, mas ele não quer aceitar aquilo porque ele tem uma dificuldade de, olha, eu acreditei, mas eu não quero admitir que eu estou errado. Não dá o braço a Ele não torcer dá o ali. braço a torcer, ele prefere criar uma realidade paralela e se agarrar àquilo e ignorar todo mundo que fala o contrário. Isso acontece muito com o brasileiro. Boa. Cara, mudando um pouquinho aí, você falou até da Erika Hilton. E recentemente nós tivemos a polêmica aí dela fazer parte da Comissão da Mulher. O que você achou? Você achou válido? Você acha que ela, independente dela ser um trans, enfim, você acha que ela ela pode levar essa comissão da mulher a sério ali e realmente fazer o que deve ser feito? Ou você acha que além disso ela ainda não tem, como que eu vou te dizer, currículo ou ela não é capaz ali de levar isso à frente? Qualquer um é capaz de levar a Comissão da Mulher à frente ou qualquer outra comissão no Congresso Nacional à frente, independente do que seja, Uhum. independente da temática que seja. A questão que se levanta aqui é a seguinte: se existisse uma comissão pelos direitos das pessoas trans no Congresso, vamos lá, criou-se uma comissão pelo direito das pessoas trans, e a presidente dessa comissão não fosse uma pessoa trans, a Erika Hilton ia ficar feliz ou triste? Obviamente ia ficar triste. Ela não ia ficar, não ia ficar contente se fosse uma pessoa comum, se não fosse uma pessoa trans. Então, o que está sendo discutido aqui, na verdade, não é, a capacidade da Erika Hilton levar uma comissão à frente. Porque qualquer ser humano que tem cérebro, que consegue raciocinar, que é minimamente inteligente, consegue levar os trabalhos de uma comissão à frente. Uma comissão não é muito complexa de se tocar. Tem uma comissão temática, que tem temas específicos, para projetos específicos, para visitas específicas, inspeções específicas, para convocar determinadas autoridades para falar sobre assuntos específicos voltados à temática daquela comissão e voltados à questão da mulher. Só que espera-se que a presidente da comissão da mulher seja uma mulher. E a Erika Hilton, ela não é uma mulher, ela é uma mulher trans. Ou seja, ela nasceu um homem biológico. Isso é um fato, isso não dá para negar. Isso é uma coisa que não dá para negar. Ela pode processar todo mundo que fala isso, mas é verdade. Erika Hilton nasceu homem. Isso é um ponto.
Não tem o que se dizer. Quando ela saiu da barriga da mãe, o médico olhou e falou assim, olha, é um trans. Não, o médico falou, é um menino, é um homem. Nasceu homem. Ela pode ser o que ela quiser depois, mas Pode isso é ser o fato, que ela né? bem entender Exato. depois. Se ela quiser ser Sem chamada problema algum. se ela quiser ser chamada de ornitorrinco, ela pode ser chamada de Uhum. ornitorrinco. Não tem problema nenhum em chamar ela de ornitorrinco. Se ela quiser ser chamada sei lá, o que quiser, eu chamo. Mas ela não é uma mulher, ela é uma mulher trans. Ela nasceu na condição de homem e, com o passar do tempo, ela passou por um processo de transição e se tornou uma mulher trans. Agora eu pergunto, enquanto presidente da Comissão da Mulher, ela consegue tocar os trabalhos? Consegue. Isso é óbvio. Qualquer pessoa de qualquer situação, sendo homem, sendo mulher, sendo... O que está presente aqui, o que está sendo discutido, não é, se ela consegue ou não tocar os trabalhos enquanto ser humano. Porque basta você ser inteligente, ter um cérebro, você consegue fazer funcionar. O que está sendo discutido é se a posição de mulher interessa para que se toque os trabalhos. Porque o que é discutido fundamentalmente na comissão da mulher? Ela sentiria o que é as dores de um parto? Ela sabe o que é as dores de um parto, ela tem ideia do que seja, ela imagina o que seja. Ela imagina o que seja, porque ela jamais vai sentir. Ela sabe o que é, sei lá, menopausa? Ela não sabe o que é. Ela pode imaginar o que seja, mas ela jamais vai sentir o que é. Ela pode imaginar. Ela vai saber o que é tantas outras coisas que mulheres comuns passam por causa de uma questão biológica, por causa daquilo que... Olha como a esquerda é incrível. A esquerda, ela pega coisas que fazem parte da anomalia, de uma anomalia, e tenta justificar como se aquilo fosse o suficiente para tratar as pessoas da maneira com que elas desejam ser tratadas. Vou dar um exemplo mais Tipo, concreto para você tá. entender melhor. Vamos lá. Erika Hilton não pode ser mulher porque não engravida. Peraí, então você está dizendo que todas as mulheres que não engravidam, na verdade, não são mulheres? Porque existem inúmeras mulheres que nasceram mulheres, mas elas não engravidam. Então, é uma anomalia que eles pegaram. Sim. Erika Hilton não pode ser mulher porque ela não possui um órgão reprodutor feminino. Mas peraí, existem mulheres que, por uma questão de anomalia genética, elas não possuem um órgão reprodutor feminino. Elas não Sim. nasceram com órgão reprodutor feminino, pelo menos não gerado de Ou forma foi perfeita. removido depois por alguma Exato, mas doença essas e tal. mulheres, elas são mulheres de fato, nasceram mulheres, tiveram esse cromossomo específico para serem mulheres, porém elas não têm um órgão reprodutor feminino. Mais outra anomalia. Erika Hilton não pode ser mulher porque ela não nasceu com os seios naturais de uma mulher. Peraí, você está dizendo que todas as mulheres que não têm seios naturais, na verdade, não são mulheres, mas existem mulheres que nasceram. Então, elas pegam anomalias, pessoas que nasceram, que tiveram anomalias no seu desenvolvimento e colocam como se aquilo fosse uma regra geral. Como se todo mundo pudesse ser o que quisesse, porque na natureza existem algumas exceções que permitem que essas pessoas sejam colocadas dentro de uma categoria das quais elas não seriam se não tivessem alcançado determinados requisitos e objetivos dentro dessa lacuna. É como se eles colocassem um checklist, né, e mostrassem, ó, tem isso, não tem, tem aquilo, não tem, tem isso, não tem, tem aquilo, não tem. Então, como a maioria conseguiu formar um X, pode ser considerado mulher. Se não tem, sei lá, faltou 4 lá círculos para você conseguir ser considerado mulher. É como se eles colocassem requisitos para você ser mulher ou não ser mulher. Eles colocam dentro dessa escala. Né? Você não nasce mulher, na verdade você tem que preencher alguns requisitos e você não pode ser determinista, porque se você for determinista, você vai estar tirando o direito de algumas pessoas que não nasceram naquelas condições por causa de uma anomalia genética. Então a esquerda, ela resume toda a discussão dela, toda a argumentação dela dentro de algumas anomalias de pessoas que geneticamente nasceram com problemas. Entende? Eles tentam trocar a exceção pela regra. A discussão não é essa, né? O maior discurso que eu já vi, dentro da questão de biologia, foi esse. Foi horas e horas de uma transexual falando sobre isso. Falei, mas tudo que ela está falando é com base em uma mera anomalia, que não é a regra.
Porque uma mulher, você imagina que a mulher, ela tem órgão reprodutor feminino, ela tem seios, ela tem útero, ela é engravida, ela pode... Meu, uma mulher, ela tem todos os requisitos de uma mulher. Então, por óbvio, a maioria esmagadora das mulheres vai atingir todos aqueles requisitos para ser uma mulher. Você, quando vai definir o que é uma mulher, você tem ideia do que é uma mulher. Você não precisa ficar pensando, mas o que será que é ser uma mulher? Será que a Erika Hilton, ela pode ser uma mulher? Não! O que ela pode ser uma mulher trans. Ela pode tentar fazer com que pareça o máximo possível, E direito dela, de e boa. ainda assim, ela não vai conseguir sentir 101% o que é ser uma mulher, porque biologicamente há algumas coisas que impedem, que ela não vai conseguir sentir. Ela não vai poder sentir. Entende? Ela não vai, por exemplo, ser tratada num ginecologista, porque ela não tem problemas ginecológicos. E por que você acha que eles insistem tanto, cara, em ter esse reconhecimento? Porque é uma raiz da esquerda a negação da realidade. Olha, a negação da realidade ela é a base de todo o pensamento marxista. Todo o pensamento marxista. Ah, mas o que isso tem a ver com Karl Marx? Já explico. Antigamente você tinha uma base muito forte de Karl Marx voltada para as questões de proletariado e burguesia. Sim. Você tinha toda a classe burguesa, a classe proletária, você tinha aquela guerra, aquela coisa toda, revolução, etc, etc. Depois de passado determinado tempo, você viu que o proletariado não estava mais se apaixonando por essa questão de avanço sobre a classe burguesa, porque estava se apaixonando pelo capitalismo, pelo capital. Ora, você não ia falar para o dito curso se revolucionar quando ele queria um iPhone, quando ele queria um tênis de marca, quando ele queria um Adidas, quando ele queria uma Nike, ele queria alguma coisa de marca para ele, certo? Então, essa pessoa, ela, com o passar do tempo, foi se adaptando e se apaixonando pelos produtos que eram considerados capitalistas. Então, foi mais fácil para a esquerda a criação de uma espécie de novos proletários, nova classe que passa por determinadas situações precárias. Então, era mais fácil você pegar, por exemplo, os gays que sofrem com a empáfia masculina, as feministas que sofrem com o machismo, você pega os negros que sofrem racismo, e você cria sempre categorias das pessoas que estão marginalizadas, dos bandidos que sofrem, que na verdade são vítimas da sociedade, contra uma sociedade que impõe, de certa forma, o capitalismo diante deles, e eles não têm acesso a recursos necessários para conseguir obter aquele capital, então eles vão roubar, na verdade são vítimas da sociedade. Então eles criam uma categoria de pessoas que são vistas como à margem da lei, que são marginalizadas, para ser a nova classe proletária, contra tudo aquilo que é o contrário disso, sendo a nova classe burguesa, ou seja, os opressores. Então você vai negar toda a realidade que existe, tudo. Você vai pegar problemas específicos da sociedade que realmente existem, porque, de fato, o racismo existe, porque, de fato, a homofobia existe, porque, de fato, quando você trata com misoginia uma mulher, aquilo existe, não é uma coisa que é negada. A violência contra a mulher existe, porém, a solução dada pela esquerda, ela é tão problemática quanto o problema em si. E a existência daquilo, né, eles tentam transfigurar, negando a realidade do problema, negando aquilo que realmente existe, trazendo uma suposição de ideias que vão contra a realidade. Porque é muito mais fácil para eles você convencer uma pessoa que ela pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. Para que você vai querer convencer uma pessoa que ela não pode quando ela pode tudo? Quando ela pode ser homem, quando ela pode ser mulher, quando ela pode ser rico, quando ela pode ter dinheiro, quando ela pode deixar de trabalhar, quando ela pode simplesmente se revolucionar. Então, a negação da realidade dentro da esquerda é a base de todo o pensamento marxista, desde o marxismo clássico e agora principalmente o marxismo cultural. É muito fácil você olhar para o proletário e dizer:
Você não precisa trabalhar porque você pode ser aquilo que você quiser. Você pode ser detentores dos meios de produção. Você pode simplesmente se levantar e trabalhadores do mundo inteiro univos contra essa burguesia que aí existe. Você vai poder se empoderar e conseguir dominar tudo. Da mesma maneira, você pode olhar para um homem e dizer: você se sente mulher? Você pode ser mulher. Você pode ser aquilo que você quiser. Você pode simplesmente mudar o seu aspecto. Você pode colocar seios. Você pode arrancar o seu pênis. Você pode se entender da maneira que você bem entender, porque você é uma pessoa empoderada. Então você pode simplesmente pegar todo o sistema que aí existe, derrubar esse sistema e suplantar uma nova forma de pensamento, porque você precisa revolucionar. Você precisa criar um novo parâmetro, você tem que derrubar padrões, você tem que acabar com os estereótipos que são criados pela sociedade. E de que maneira você cria esse novo estereótipo? Você nega a realidade. Você olha aquilo que é verde e fala que é azul. Por quê? Porque o direito daqueles que são azuis, dos que se sentem azuis, tem que prevalecer sobre a verdade. Então, eles negam de todas as formas possíveis para conseguir fazer a sua ideia ser suplantada. No caso de transexual, é o principal e o mais gritante de todos eles, porque é o caso mais evidente que a gente tem, que tem alguma coisa errada, que aquilo não se reflete à realidade, e que é o mais sensível de todos, porque a gente está tratando de uma pessoa que ela tem um problema, porque afinal de contas ela não se identifica com o corpo que ela tem, isso é um fato. Como eu disse, a esquerda ela traz problemas que existem, mas a solução é pior do que o problema. E aqui a gente está diante de um problema. Uma pessoa que ela tem disforia de gênero, uma pessoa que ela não está de acordo com o próprio corpo dela, ela não se identifica com o corpo dela. Mas as soluções trazidas pela esquerda para tratar o problema daquela pessoa é tão ruim quanto o problema em si. Porque o problema da pessoa de não se identificar enquanto mulher é você retirar o direito das mulheres, tem alguma coisa de errado. E acaba, de certa maneira, as mulheres perdendo espaço. Sim, Porque sim. a partir do momento que você coloca uma mulher trans para competir num devido esporte, geneticamente não há discussão, que o homem ele tem uma força maior, ele tem uma certa agilidade, e aí você, até uma pergunta que eu fiz para uma convidada que esteve aqui, para a Mandy, Rebeldia, e perguntei para ela se ela achava justo. Às vezes uma menina que se preparou ali para um esporte, a maioria dos esportes, a carreira é muito curta, né? Você pega aí, sei lá, uma ginasta, às vezes ela vai disputar uma ou duas Olimpíadas só na vida, né? E você pega aquela mulher que se preparou a vida toda para aquele momento. E chega ali naquela final, vem uma trans, compete com ela e leva ali aquela medalha, enfim. Acaba que a mulher perde espaço. Então, eles se posicionam como estivesse defendendo as mulheres, mas no final não é isso que entrega, né? Você está ali tirando o espaço das próprias mulheres, né? Sim, é o relativismo moral, é o Ah, relativismo. Tudo isso é com base no relativismo. Tudo isso é a negação da realidade. Tudo isso é o ponto básico de todo o pensamento marxista. Eles dizem defender as mulheres quando estão prejudicando as mulheres. Eles estão cedendo espaço para pessoas que se acham mulheres e que têm um problema. Esse problema realmente existe. Esse problema ele precisa de uma solução. Você não, acho que um dos principais erros da direita, no caso, e que permite que a esquerda cresça tanto é ignorar determinados problemas que existem na sociedade, que existem na população, que existem no meio do povo. O racismo é um problema que existe. A solução trazida pela esquerda para o embate ao racismo é pior do que o racismo em si. A homofobia é um problema que existe. A solução trazida para combater a homofobia é pior do que a homofobia em si. Então, assim, se a gente for parar para pensar nos problemas reais que existem, de fato, existe um problema sobre a questão do transexualismo dentro das pessoas trans. Existem pessoas na comunidade trans que é marginalizada. Existem pessoas que são transexuais que não conseguem um emprego, que não conseguem trabalhar, que não conseguem. Existem pessoas nessas condições, é verdade. Só que o fato de existirem pessoas dessas condições não é correto e não é permissível que você retire direito das mulheres por causa disso.
Principalmente as mulheres que não vão se sentir seguras. As mulheres são obrigadas a ter que disputar com mulheres trans. As mulheres são obrigadas a ter que sair na mão, por exemplo, dentro de uma luta de boxe ou de Muay Thai ou do jiu-jitsu contra uma atleta transexual porque ela se sente mulher, porque ela está na condição de mulher trans. As mulheres são obrigadas a ter que dividir o banheiro com outra mulher trans. Elas não são obrigadas a isso. Elas não podem ser obrigadas a isso. Não pode se retirar os direitos de uma mulher biológica, que nasceu biologicamente mulher, de uma mulher em si, aqui sucinta, para uma mulher trans. O que se deve criar são alternativas que não ferem os direitos das mulheres normais, das mulheres que nasceram biologicamente mulheres, em detrimento das mulheres trans. Por Você que não é pode tão difícil querer o tratar seu isso? espaço no espaço do outro, Isso né? não pode. É, Isso não pode. boa. Não é a mesma coisa. É. Se fosse a mesma coisa, não seria necessário tantos artifícios. Vamos lá. Vamos pegar a Erika Hilton, por exemplo. Sim, manda bala. Se a Erika Hilton para determinantemente de tomar bloqueador hormonal, o que vai acontecer com ela? Vai começar a ficar Vai mais começar a masculino. ficar mais masculino. Se a Erika Hilton não tem as condições necessárias para que ela, enquanto uma mulher trans, fizesse utilização dos recursos que ela tem enquanto deputada federal Sim, para se manter do jeito que ela está hoje, como ela ficaria? mudou bastante. Então, pegue uma mulher, por exemplo, pega uma Júlia Zanata da vida e uma Erika Hilton, né? Leve para um programa, num reality show qualquer. Deixe a Júlia Zanata e a Erika Hilton lá, ambas sem acesso a nenhum tipo de produto que mude a fisiologia delas, Sim. em nenhum aspecto que seja. Deixe-as lá por 6 meses. Volta para ver como é que vai estar a Erika Hilton e como é que vai estar a Júlia Zanata. A Júlia Zanata vai estar exatamente a mesma pessoa. E a Erika Hilton, como é que ela vai estar? Ela vai estar a mesma pessoa? Ela não está fazendo uso de nenhum produto. Nada. Nada, nada, nada. Nenhum bloqueador hormonal, nem coisas que mudem a estética dela. Entende? Ela não vai ter acesso a isso. Então, obviamente, a gente não está tratando das mesmas coisas porque não são as mesmas coisas. Não pode ser a mesma coisa. A biologia impede que sejam as mesmas coisas. Se fossem as mesmas coisas, não seria necessário uma enxurrada de outras parafernálias para permitir que a Erika Hilton seja o que ela é hoje. Você acha que tudo isso acaba, na verdade, atrapalhando a aceitação ali? O combate à homofobia? Porque não me parece tão difícil a coisa. Ela querer ser aceitada e para que as pessoas achem realmente que ela é uma mulher. Talvez fosse, não, eu sou trans, nasci homem. Parece que não tá tão difícil, né? É só assumir isso e também parece que as mulheres mesmo não são consultadas, né? O que vocês querem dividir o banheiro? Acho que o problema aqui não é o fato da Erika Hilton ser uma mulher trans. O problema é ela querer ser uma mulher, porque ela não é. Sim, Você entende? tá. E eu acho que esse é o principal ponto de discussão que está sendo levantado hoje. Ela quer processar todo mundo que fala isso, mas é verdade, ela vai ter que processar muita gente. É. Porque essa é a realidade. Uma coisa é uma mulher trans, outra coisa é uma mulher. Uma coisa é um homem trans, outra coisa é um homem. Uma depende de uma série de artifícios, o outro é porque naturalmente é. Então, acho que se ela reconhecer que ela não é uma mulher propriamente dita, mas é uma mulher trans, não teria problema. E ela não quisesse assumir os lugares que são das mulheres. Porque existem lugares que são das mulheres. Se ela quiser criar uma comissão voltada ao direito das mulheres trans, faz todo sentido que ela seja presidente dessa comissão. Mas ela não é uma mulher para ser presidente da comissão da mulher. Tá, ficou claro. Douglas, você foi deputado de 19 a 23, né? E de 19 a 20, Isso mesmo. 23? Isso mesmo. 19 a 23. Tá. E aí você perdeu as eleições, na última você não entrou, certo? Certo.
Qual foi o principal motivo aí? Você acha que você pecou em alguma coisa? Você não se submeteu a algo que você faz assim, se eu tivesse jogado o jogo dos caras, eu teria entrado. E qual foi o principal fator aí que você acha que você não entrou? O principal fator que fez com que eu perdesse as eleições em 2022, primeiro que não foi uma questão envolvendo reeleição, porque eu não fui para o mesmo cargo, eu fui para deputado federal, eu saí de deputado estadual para tentar ir para o Uhum. Congresso Nacional, que é onde as pautas que eu abordo são mais frequentes. O principal fator que me levou a isso foi uma mentira que foi levantada por uma jornalista à época, em que ela olhou para a câmera chorando, dizendo que eu a havia agredido. Foi durante o debate que aconteceu no governo do estado de São Paulo, para governador, né, no Tarcísio, Haddad e outras pessoas. E essa jornalista olhou para diversos outros jornalistas que estavam ali naquele momento e começou a chorar, dizendo que eu havia agredido ela, quando era mentira. Até Agredido que eu, fisicamente? fisicamente. Tá. Ah, ele me agrediu, chorando. Quando uma mulher fala que um homem a agrediu e ela tá chorando, convenhamos, né? O cara tem que provar que não agrediu, Tem que senão ele provar que não tá agrediu. Só que até eu ferrado. provar que não agrediu demorou, porque meu celular tinha sido arremessado, etc. Consegui a prova. Quando eu publico, ela muda a versão. Fui agredida verbalmente. Entre ser agredida e agredida verbalmente, existe um mundo de diferença. E ainda assim, foi prejudicial demais a mim. Porque o Tarcísio teve que se posicionar, e ele se posicionou de forma muito firme contra mim, e acabou levando também, acaba a opinião de muitas outras pessoas dentro do aspecto de direita. Dentro disso eu fui cancelado. Nos 45 do segundo tempo, faltando poucos dias para as eleições, não deu tempo de conseguir mostrar que eu estava certo, não deu tempo de mostrar que a situação toda não passava de uma narrativa da Vera Magalhães, que na verdade eu não tinha agredido ela, que eu estava lá, na verdade, também para poder mostrar a verdade com relação ao contrato que ela tinha feito com a Fundação Padre Anchieta, que enfim, uma pancada de coisas envolvendo o nome daquela senhora que fez com que eu não conseguisse as eleições de 2022. Rolou algum processo depois? Muitos, É? muitos. Está rolando até hoje, inclusive. Da sua parte, processando ela também ou não? Também, mas a justiça não aceitou. E ela também tem perdido todos os processos contra mim. Entendi. Tá. Mas agora vai ser diferente. Sim. E agora você vem pra federal ou estadual? Estadual, quero voltar Estadual para a Assembleia. novamente. Isso. Bacana. Então, legal. E qual a principal pauta assim que você pretende abordar assim nesse próximo mandato Eu aí, se, passei se os vier? 4 anos na Assembleia brigando muito sobre uma questão de educação, direitos humanos. Eu fiz Uhum. parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e da Comissão de Segurança Pública, porque eu não consegui espaço de titularidade da Comissão de Educação. Mas as minhas principais pautas é educação e direitos humanos. Direitos humanos porque eles sempre utilizam a Comissão de Direitos Humanos para defender aquilo que não presta. Se você olha, Direito por dos exemplo, manos. direito dos humanos. E não só o direito dos humanos, mas se você olha, por exemplo, aquele câncer que está no Ministério Público, chamado Coletivo Transforma MP, é um grupo de promotores de justiça que defende tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta. Principalmente voltado também para as questões envolvendo lideranças minoritárias da esquerda, né? E eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos, quando se tem uma pessoa como eu, é uma grande pedra no sapato da esquerda. E a Comissão de Segurança Pública eu utilizava mesmo para brigar contra a bandidagem em geral, porque era o que eu mais conseguia utilizar como ferramenta para ir atrás de pessoas que cometiam crimes no estado de São Paulo, em geral. E eu tô falando de crimes, questões políticas. Por exemplo, você tinha os antifas, que saíam depredando patrimônio público, privado, que corriam atrás de pessoas que têm um posicionamento à Esses caras direita. sumiram, né, meu? Sumiram não, ainda estão aí. Eles aparecem esporadicamente só para poder encher o saco. Aham. Então, eu utilizei sim a força do Estado para conseguir colocá-los no lugar, porque infelizmente eles estavam perseguindo à torta e à direita todo mundo que era de direita. E eu também sim, fiz muito presente na comissão de educação, porque principalmente onde a esquerda está mais presente hoje na educação. Acho que enquanto deputado estadual, eu fui o deputado que mais brigou nas questões ideológicas, mais visitou escolas,
dentro desse aspecto, brigando contra a ideologia de gênero, doutrinação ideológica. A Universidade de São Paulo já cheguei a fazer algumas visitas também enquanto deputado. E eu pretendo continuar. Na verdade, mais do que continuar, eu pretendo triplicar esse trabalho. Porque o que eu estou fazendo hoje me fez perceber muitas coisas de erradas que estão na Universidade de São Paulo, na Unicamp, na Unesp, em outras escolas estaduais. E quanto mais eu brigo com a esquerda no meu dia a dia, mais eu percebo o quanto eles estão aparelhados ali dentro e o como eles agem ali dentro para conseguir fazer com que o Estado sirva como se fosse um aparelho para proliferação de mais militantes. Então eu quero ser justamente o antídoto dessa proliferação, sabe? Porque eu vejo isso como uma doença. E eu quero ser o antídoto dessa doença. Boa. Douglas, diante desses vários escândalos aí de corrupção, Banco Master, INSS e tal, você acha que esses escândalos vieram na hora certa ali para a direita, é onde a esquerda pode perder essas eleições presidenciais? Acho que sim. E acho que a gente agora mais do que nunca precisa tomar muito cuidado, porque, por óbvio, aqueles que estão no poder, estão no sistema, eles conseguem mudar a narrativa a bel prazer. A gente tem toda uma imprensa que ela não deixou de ser aparelhada, apesar de estar contando certa verdade com relação ao Banco Master. Acredito que agora mais do que nunca a gente tem que preservar a verdade e correr atrás dos fatos. A imprensa ela precisa ter a sua liberdade, mas a rede social agora mais do que nunca tem que fazer o seu papel de informação. O senhor Vorcaro, né, que é o Daniel Vorcaro, precisa ser protegido a todo custo, né, porque as informações que ele detém pode sim mudar todo o trajeto eleitoral de 2026 e acho que ninguém pode ser poupado. Esse é o medo, né? Da questão de poupar fulano de Você não tal. voou no avião Da dele, não, né? delação. Não, Não. não que eu saiba. Às Porque vezes assim, eu já não tá voei na escrito o nome do Latam. cara lá, né? Eu Talvez. já voei na Latam. Tomara que o Vorcaro não tenha nenhuma parte aí da Latam. Já voei na Gol. Tomara que ele não tenha nenhuma parte da Gol também. Porque O senão ferrou. Nicolas voou, hein? Ferrou pra todo mundo, então. Porque, pô, agora eu vou pegar um Uber, tenho que saber se o Vorcaro não tem parte das ações da Uber, né? Porque Exatamente. é complicado. Mas, enfim, eu acho que sim, os escândalos de corrupção que estão acontecendo no Brasil hoje podem impactar diretamente nas eleições. Acho que a direita precisa e deve fazer utilização desse meio para conseguir influenciar a população em geral, porque a esquerda ela está muito mais atrelada à questão da corrupção. A corrupção ela faz parte da esquerda enquanto forma de política, porque se uma pessoa ela não se conforma, ela não se incomoda com a corrupção moral, e o que é a corrupção moral? A corrupção moral é você negar a realidade, é você pegar uma criança e querer falar sobre questões de gênero envolvendo uma criança. É você dizer que qualquer homem pode ser feito de mulher. É você simplesmente destruir valores que estão impregnados hoje na população, porque foi criado através de uma cultura do cultivo. Alguém que está pouco preocupado com a corrupção moral também não vai se preocupar com uma corrupção de fato, com uma corrupção política, com uma corrupção ativa, com uma corrupção envolvendo dinheiro. Essa pessoa, ela vai se corromper a todo custo, porque ela já está dentro do seu DNA e da sua forma de fazer política, a corrupção como forma de política, entende? Como forma de trabalho. Então, a esquerda ela está muito mais atrelada à questão de corrupção. Basta você ver, por exemplo, onde eles estão mais presentes. Os presídios estão cheios de esquerdista. Os lugares onde eles vão, onde eles visitam, onde eles defendem. Poxa, se você vai pegar os presídios hoje, a maior parte dos que votam é tudo no PT, é tudo no Lula, sabe? A defesa deles é a defesa de uma classe que eles consideram como vítimas da sociedade. Então, é muito mais simples você pegar a corrupção dentro daquilo que é no aspecto de esquerda do que de direita. Então, a gente tem que aproveitar e utilizar isso daí, expor ao máximo,
para a população em geral de que a esquerda não presta, de que a esquerda está promovendo a corrupção e de que a esquerda ela pode fazer com que essa corrupção ela se torne uma coisa endêmica no Brasil ao ponto de ser uma cleptocracia. Você não acha muito estranho tudo isso vir à tona agora? Dá uma impressão assim, será que o sistema não quer mais a esquerda lá? Deu pros caras porque teve até uma mudança de postura da própria imprensa, né? Eu achei um pouco estranho, eu achei que parece que apareceu uma luz no fim do túnel lá, ali para a direita diante desses escândalos. Não soou meio estranho assim, até essa mudança de postura? Olha, eu sou cético com algumas coisas assim, de Uhum, fato. Eu não acredito que tudo acontece aleatoriamente, porque a gente vive num estado de coisas em que tudo tem que ser desconfiado. Então, é normal você acreditar que é muito estranho isso estar acontecendo agora, essa maré positiva com relação aos escândalos de corrupção da esquerda para a direita, porque a gente pode aproveitar isso daí e expor o quanto eles são nojentos. Porém, contudo, entretanto, eu também acredito que a gente tem a atuação política de direita muito bem fundamentada. Hoje, dentro do Congresso Nacional, a gente tem uma base grande que consegue fomentar, levar informação e, principalmente hoje, a imprensa ela não consegue ocultar essa informação por causa das redes sociais, né? E principalmente porque a gente consegue colocar isso de uma forma que eles não consigam esconder. Acho que a gente já está num limite de coisas que nem tudo eles conseguem colocar para baixo do tapete. Acho que a gente consegue sim fazer com que isso vá para frente. O que eu acho estranho, vou falar para chega uma hora você. que envolve muitas pessoas também, Envolve, né? envolve, envolve muitas pessoas. Nossa, estava aqui na ponta da língua agora. Uma coisa que eu acho estranho e que pode ter uma reviravolta contra nós é essa questão envolvendo as delações premiadas do Vorcaro. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o que o sistema tem nas mãos, o que eles podem deixar vazar, o que eles podem manipular, o que eles podem guardar a si mesmos, porque já ouvimos falar sobre questões envolvendo vamos poupar não sei quem. Sim, Mas uma delação ela não pode poupar não sei quem, senão ela pode ser muito bem anulada. O que a gente não precisa pode ser trabalhar seletiva, né? não pode ser seletivo. O que a gente precisa trabalhar é a proteção mesmo de quem está lá na ponta. É a proteção do André Mendonça, é a proteção do Daniel Você viu Vorcaro, que o voo do Mendonça já foi um piloto, acho que foi hoje. Viu foi que cancelado. foi cancelado que ele Vi. viu um problema O cara tem que viajar no mecânico lá viajão no avião da Força Aérea Brasileira, né? Não dá pra ficar brincando com a sorte, não. A gente tá vivendo um momento de coisas no Brasil que é o próprio Sicário, né? Morreu, esse morreu, cara. acabou, se matou ali. Mas dizem que teve vídeos, né, de dentro da cela e tal. Lógico que não iriam divulgar, né? Mas a própria Polícia Federal parece que se manifestou que tudo isso foi gravado, né? Agora eu não sei. É. Tem muitas coisas estranhas que acontecem que a gente, de fato, acha estranho vir agora. Isso é uma coisa que eu acho estranho. Ah, Acho estranho mesmo, realmente estranho. É o seguinte, eu lembrei agora que eu tava falando. É, O Supremo Tribunal Federal achou por bem levantar as emendas que são recebidas pelos deputados. Todo deputado recebe por ano, sei lá, 10 milhões de reais acho em que até o emendas. próprio Dino que pegou mais no pé disso daí, né? Flávio Dino É. próprio. Cada deputado recebe 10 milhões de reais em emendas. Não é segredo para absolutamente ninguém que o principal meio de corrupção dos parlamentares é emenda. Os caras lavam dinheiro com emenda de um jeito que não está escrito. E o Supremo Tribunal Federal sabe disso. Por que o Supremo Tribunal Federal resolveu agora, com todos esses ataques voltados ao Supremo, colocar pelo menos 3 bois de piranha do PL dentro da rede para ser comido pelas piranhas, Sim.
nesse momento? Por que isso não foi feito antes? Se todo mundo sabe que sempre existiu problemas com emendas impositivas. E isso não é uma coisa de hoje. Existem inúmeras denúncias no Congresso Nacional. Inúmeras. Por que só desses 3 do PL avançou e as demais, que já são mais antigas, permanecem em silêncio? Por que só desses aviso. 3? Por que só desses 3? E por que só agora? E por que eles estão falando que mais vão acontecer? Uhum. Por que é interessante para o Supremo Tribunal Federal colocar o Congresso na rédea? Por que é interessante para o Supremo Tribunal Federal tentar passar um recado, claro, para o Congresso Nacional de que eles podem complicar a vida de qualquer um daqueles parlamentares se quiserem? Porque o que não falta no Congresso é problema com emenda. É um baita de um problema com emenda. Em vários partidos. Inúmeros partidos. Por que que só agora o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer isso? Isso me parece estranho. É bom, é ótimo. Os caras que têm problema com emenda têm que ir pra Sim, puta que pariu. sim. Tem que ser Mas preso. sempre fizeram vista grossa. Existia, mas todo mundo Sim. sabia que tava ali. Mas você não concorda que à medida que, olha só que coisa, se acaso, à medida que as investigações sobre o Banco Master forem aumentando no Supremo Tribunal Federal e as investigações sobre emendas impositivas também forem aumentando e o Supremo for prendendo mais deputados e senadores e condenando mais deputados e senadores, não é uma coincidência muito coincidente? Sim, Você sim. tá entendendo? Não tenha dúvida que os caras estão mexendo os pauzinhos dele lá, né? Então. Isso pra mim é uma coisa mais periclitante do que, olha, por que estão discutindo? Ainda pegaram os do PL e falaram, vamos lá lascar esses aqui que já são contra nós O mesmo. fato de a Polícia Federal conseguir detectar envolvimentos do Supremo e de outras pessoas de esquerda no escândalo do Banco Master não é uma coisa que me causa estranheza. Isso que você estava falando agora. Sobre estarmos avançando sobre as investigações. A gente está cercando cada vez mais ministros do Supremo, cercando cada vez mais pessoas envolvidas em escândalo de corrupção. Você teve aí a cunhada do Gomota, você teve aí o Ciro Nogueira, você teve uma pancada de gente envolvida nisso. O que me causa estranheza é o Supremo Tribunal Federal agora, nesse momento, pegar o principal meio de força que um parlamentar do Centrão tem, que é as emendas impositivas, coisa que eles simplesmente ignoraram durante anos, para agora, nesse momento, estarem investigando e dizer que vão haver mais, que haverá mais. Então, isso me causa estranheza. E mais, não é uma coisa que você pode se colocar contra. Porque como é que você vai se colocar contra a investigação sobre emendas impositivas que são utilizadas, são mal Ainda mais vindo do utilizadas? STF. Pois é, não dá pra você simplesmente, não, eu não quero que o STF condene fulano de tal porque ele usou emenda, porque ele roubou através das emendas parlamentares. Não tem como você falar uma coisa, o STF tem que investigar. Sim. Só que à medida que o STF investiga, ele aprofunda dentro do Congresso Nacional um temor sobre as investigações contra o próprio STF por causa do Banco Master. Sim. Então é basicamente um travando o rabo do outro. Cara, tinha que resetar isso aqui, não tinha, não? Hã? Eu sei que você tá na luta aí, mas sem querer você perca as esperanças, mas isso aqui não tem jeito, não. Então, assim, o que me causa... Já era, velho. O que tá mais me Tem causando tem como ser menos pior, vai. Sim, mas tem. vai ser. Vamos lutar para que seja menos pior, mas a gente já tá fudido. Essa Mas é a verdade. você entendeu o que eu quis dizer? A Sim, lógica? sim, sim. basicamente essa. Tá uma chantagem. Falei assim, olha, tá. Aí se andar mais, aprende mais 2 lá. É isso. A casa cai mais pra 2. E É aí, isso. opa, é hora de acabar com isso daí. E é engraçado que os 3 foram do PL, né? Então, exatamente. É um aviso, né? Se for ter que ferrar com alguém, o boi de piranha tem que ser do PL. Aí depois vai abrindo o leque. Douglas, estamos chegando ao final aí. Quero agradecer a presença, foi muito bom. Agradeço. Fica aqui já o convite para um próximo e até para um debate aí. Opa.
Você não gosta muito de debate, né? Gosto pra caramba, meu parceiro. Ele falou pra mim aqui em off que ele gosta de ver, ele tá procurando um podcast que tem um posicionamento bem à esquerda, que ele quer bater de frente, cara. O cara Eu quero. quer discussão. É porque assim, todas as vezes que eu vou debater com outro Aham. esquerdista, eu sempre tô num podcast que é de direita, e aí o cara que tá na mediação, conduzindo, ele acaba entrando no meio também. Aham. Aí ele quer debater com um cara de esquerda e fica 2 contra 1, eu não acho justo. Sim. Eu quero estar num lugar em que eu me sinta desconfortável. Eu ainda não achei um lugar assim. Tá. Ó, aqui já fica o convite aí, já temos alguns em vistas aí para Bora. debater com você. E nós aqui tentamos não colocar, não se meter em nada. Na verdade, a gente vou pedir uma pizza aqui Sim. e só ficar marcando o tempo e deixar o pau Eu comer quero aí, que velho. você me traga o militante de esquerda mais radical que tem. Boa. Mais do que você achar. Tá, legal. Já De tá São feito Paulo, com- principalmente, se tiver. Boa, boa. E que seja candidato a deputado, melhor ainda, né? Pode ser, pode até, assim, seria interessante, porque, pô, tipo, não é falta de humildade nem nada, mas levantar o nome de uma pessoa, por exemplo, eu comecei já faz muitos anos, entende? Dentro dessa Uhum. caminhada onde eu tô. Eu sou ativista de direita, mas eu não sou do mesmo tamanho que eu era quando eu comecei. Então, se fosse para eu poder debater, para mim não seria interessante eu ter que levantar o nome de algum esquerdista Uhum. que tá começando agora também. Eu Sim. quero, tipo, bater Tá. de frente com alguém que seja, tipo, que também tenha um histórico, entende? Que também Tá. tenha um trabalho, que também tenha um crescimento nos últimos anos. Uhum. Assim como eu tive que me levantar, Uhum. eu quero debater com uma pessoa que também teve que se levantar, que teve que correr atrás. Boa. Porque pra mim não vale a pena levantar o nome de alguém assim. Uhum. Sim, É, sim. boi, Não, é eu muito entendo. boi, é muito Eu boi. entendo. Tá entendendo? Boa. Legal, Douglas. Cara, muito obrigado aí mais uma vez. Fala pra aquela câmera ali, as suas redes sociais aí, pra galera que quiser te seguir. Fala, galerinha, tudo beleza? Muito obrigado pra todos vocês que nos acompanharam até agora. Esse papo que eu tive aqui com o Wagner, da Wagner, não é não? É Tá isso. vendo os careca do bem aqui? Minha rede social no Instagram é Douglas Garcia SP. Minha rede social no X é Douglas Garcia. Minha rede social no TikTok é Douglas Garcia SP. No Kawaii é Douglas Garcia. E no YouTube é Douglas Garcia São Paulo. Então, tudo que tiver dúvida, coloca lá Douglas Garcia SP que você vai me achar. Tamo junto. Boa. Tem partido já, Douglas? Eu tô atualmente no União Brasil, mesmo partido do Rubinho Nunes, manja? Sim, sim. Então tô lá. Rubinho Nunes vem, né? Vai vir aqui, Boa, Rubão? tá agendado aí já, sim, hein? aí sim. É isso aí. Pô. Da hora. Boa. Fala pro Rubinho quando quiser, a gente poder invadir uns bailes aí. Boa. Cara, muito obrigado mais uma vez. Galera, vamos se inscrever no canal, dar essa força pra gente aí, pra que a gente continue trazendo convidados assim de qualidade. Legal? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.